Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos outra vez aqui com o programa Adoração em Família. O tema de hoje é um tema muito importante que trata sobre os relacionamentos sociais. Nós somos seres sociais. Deus nos criou para viver em comunidade. Essa é uma grande bênção, mas pode ser um grande desafio para a nossa vida no dia a dia. Começa agora a Adoração em Família. Para começar o programa de hoje, nós queremos, como sempre, convidar o nosso Deus para dirigir as nossas discussões. Quero convidar nesse momento o pastor Bogue para que, por favor, pastor, ore conosco. Vamos orar. Querido Pai, nosso bondoso Deus, obrigado por termos a certeza que o Senhor escuta a nossa voz, a nossa oração. E nesse momento queremos pedir sabedoria para esse estudo e também para colocar em prática a cada dia as suas orientações para a nossa alegria e felicidade no relacionamento com as pessoas. Obrigado por isso. Te pedimos em Jesus. Amém. Amém. Como sempre, cada tema nós começamos com a Bíblia e queremos fazê-lo assim nesse momento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. Mateus 7, 1 e 2. Leio assim. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que desafio viver em sociedade? Os membros de nossa família têm diferenças, são pessoas com habilidades diferentes, com caminhos diferentes de perceber o mundo, e a pergunta que quero fazer é o seguinte: como devemos tratar as pessoas diferentes, especialmente no ambiente da casa? Pastor Alex, esse texto aqui, ele resolve 50% de todos os nossos problemas. É o que Sério, diz o livro pastor Boa, que bênção. White fala exatamente isso. E qual é a base? Respeitar os sentimentos dos outros da mesma forma que nós queremos que eles nos respeitem também. Então, a metade dos problemas nós resolvemos aqui olhando para o outro, julgando e lidando com as pessoas da forma como a gente gostaria que fizesse conosco mesmo. Então, esse é um princípio básico para a vida de cada um de nós. Simpatia e paciência, né? Para viver em casa, um bom ambiente temos que ter simpatia, paciência e um bom domínio próprio. Pastor Adolfo. Considerando que somos seres únicos, somos indivíduos diferentes, que é a unicidade fundamental, então temos que respeitar os membros da família e considerar as suas diferenças. Se essas diferenças não afetam comportamentos, não afetam bom caráter, não há problema nenhum. Se essas diferenças não implicam em que o filho ou a filha sejam mal educados, nós vamos conversar sobre isso. O que nós não podemos é anular a individualidade, a personalidade do outro, no afã de que o outro seja uma mera reprodução, uma cópia do meu comportamento. Essa questão de tratar dos relacionamentos sociais, nós somos muito expertos, muito bons em olhar para o problema do outro. Mas a reflexão dessa semana, o texto bíblico, o Espírito de Profecia, me chama a atenção para olhar para mim. E quando Deus mostra os meus pecados, os meus problemas, os meus defeitos, aqui diz que é um ato de misericórdia. Pastor Hélio, como entender isso, Pastor Hélio? Estava pensando aqui na expressão que o pastor Boger usou, que o não julgar equivale a 50%. Eu fiquei pensando, e os outros 50%? Eu acho que a lição dessa semana, ela traz a solução. Quando nós entramos para a religião de Cristo, para o cristianismo, e vemos o perfil amoroso de Jesus em tratar as mais diversas e distintas personalidades, nós nos abrandamos e vemos como Deus é amoroso conosco. E isso nos ajuda a compreender a nossa obrigação para com aqueles que são diferentes. Da mesma forma como Deus tem paciência, amor, misericórdia com cada um de nós, comigo, eu preciso manifestar esse mesmo sentimento com o outro. E Ellen White ainda acrescenta um dado a mais, né, que é a simpatia. Eu preciso ser simpático, me tornar simpático e tratar as pessoas com simpatia. Não pergunto se ela merece ou não merece, eu apenas tenho que fazer. Não está no merecimento dela. Ela fala também que nós precisamos examinar
essas emoções, que às vezes há uma alteração, há uma indisposição maior, ela pede que a gente examine as reais razões que estão por trás desse tipo de sentimento. Olha, a gente não pode simplesmente observar o comportamento do outro e ignorar que muitas vezes nós, falando de pais, cometemos já os mesmos erros, tivemos uma segunda chance, fomos perdoados. Então temos que nos aproximar com o espírito de perdão, com o espírito de graça. Eu acho que essa postura de consideração ao outro prepara muito bem para resolver conflitos que são inerentes ao desenvolvimento humano. Sabe, às vezes a gente é muito severo, é muito sério. E isso é importante, ser sério, ter ordem, ter direção. Agora, qual é a relevância, qual a importância da alegria, do bom humor no ambiente da família para construir esses laços sociais e emocionais ricos? Eu fui professor, eu fui capelão durante 9 anos. Sim, capelão, professor de Bíblia, editor de escola. Olha, não tem coisa pior que um professor de Bíblia entrar na sala de aula de cara fechada. Quando você está com 40, 50 juvenis ou adolescentes, você tem que saber rir de uma boa piada, você tem que saber contar uma piada. Não tem coisa pior um ambiente familiar onde os filhos não têm direito à informalidade ou à espontaneidade. O Brennan Manning, o autor norte-americano, costuma dizer que, ele diz o seguinte: se você tem a alegria do Senhor no coração, faça o favor de avisar isso ao seu rosto. Que frase interessante. E, pastor Wallace, eu tenho uma lembrança muito assim vívida na minha mente do meu pai. Meu pai cresceu num lar de muita aspereza, de muita dureza. Ele foi tratado com muita dureza. Mas ele não duplicou esse modelo com os filhos, mesmo sem educação formal e mesmo sem, nos nossos anos iniciais de vida, eu e meu irmão, sem ele ainda ser dominado subjugado pelo cristianismo. Mas ele teve uma inteligência emocional. Então eu penso que, e justamente usando o argumento da alegria, meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, e ele não transferiu para os filhos a educação e os maus tratos que ele recebeu do pai dele. Ele quebrou essa sequência. E nós crescemos num lar de firmeza, eu já disse aqui, mas com muita alegria. Com muita alegria. Aprendendo a rir dos erros, das falhas, dos tropeços, mas sem zombaria do outro. Aparentemente, para algumas pessoas, parece que são coisas que são antagônicas, né? Você ser uma pessoa que sabe o que quer, que tem a seriedade para o momento certo e ter também a alegria e o bom humor para os momentos que são próprios. Essa alegria, ela faz parte da vida do cristão, ela contagia as pessoas. Agora, uma coisa importante que nós temos que levar em conta nesse estudo aqui também, é que algumas pessoas vieram para a igreja adultas, se converteram adultas. E agora exigem comportamentos adultos em filhos, em crianças. Comportamento espiritual, um estereótipo religioso, sem alegria da fé. Então é muito importante isso. Alguns que vieram adultos, pensem como que uma criança se comporta em relação à religião, à fé, e não exijam deles um comportamento que você espera de você mesmo como adulto. Temos que ter paciência, amor, alegria, tudo isso. A simpatia que eles Jesus são tinha. Crianças, não são mini adultos. Atrair essas crianças a Jesus. Nosso tempo está correndo, mas eu não posso deixar de citar aqui uma frase desse tema de estudos, que o cristão bondoso, cortês, é o mais poderoso argumento que se possa apresentar em favor do cristianismo. Com certeza. Então não é um pensamento teologicamente elaborado que vai... É a bondade, a cortesia, a simpatia. Que Deus desenvolve isso a gente. Nós precisamos disso. Um lar cristão, uma família cristã, vai transbordar essa influência positiva para os vizinhos e para a comunidade oitona. Pastor Adolfo? Da Igreja Apostólica é dito que eles cresciam muito, se multiplicavam, e lá no final do capítulo 2 de Atos é dito que eles ganhavam a simpatia do povo. Sabe que a simpatia é um elemento fundamental nos laços familiares. Podemos esquecer de muita coisa, mas quando formos nos separarmos, os filhos saírem de casa, vão lembrar dos momentos de alegria, da simpatia com que o pai e a mãe os trataram. Serão lembranças indeléveis que ficarão para sempre gravadas na memória. E lembrando o provérbio 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amigos, é bem mais produtivo, é bem melhor ser alegre. Você tem criança pequena em casa? Conte uma boa anedota, seja capaz de rir de uma boa piada. A simpatia, o espírito de leveza certamente será algo altamente positivo.
Que coisa fantástica é uma família que sabe conviver, que sabe enfrentar suas lutas e tirar proveito das diferenças e, ao mesmo tempo, conviver com alegria. Que tema rico! Para mim, aprendi bastante. Agora, pegue sua Bíblia, como fazemos sempre, o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e vamos continuar o nosso estudo. Que Deus abençoe você, que o seu lar seja um lugar muito especial, a sua família é um pedacinho do céu. Nos vemos no próximo Adoração em Família. Até breve. Tchau.